Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos a nossa palestra, nosso estudo, vamos pedir para desligarem os celulares ou colocarem no modo silencioso, tá? Para não atrapalhar o estudo da tarde de hoje. Então vamos começar a ler a nossa página, que é do livro Palavras de Vida Eterna, lição 58, e tem como título Em Honra da Liberdade. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a radiação dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. Paulo, carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Não julgues, seja fácil semelhante viagem do Espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação falaciosa a que se acolchetam, famintos de louvor e de vassalagem, mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atende quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incensando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão para que lhes engrosses o séquito de loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles, flâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem, no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para o sistema, falaciosos, que mentalizam quando Jesus deseja te faças livre para a conquista da própria felicidade. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encausulam, relegam-nos a existência a planos de subnível, quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas vida santificada e abundante. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, estamos aqui reunidos nesse momento tão sublime e importante de aprendizado, de conquista mesmo. Quantas coisas vencemos para estarmos aqui. Então pedimos a Deus, a Jesus, que fortaleça sempre essa vontade, esse desejo de estarmos aqui aprendendo cada vez mais o Evangelho do nosso Mestre, nosso irmão tão querido, nosso guia.
Pedimos a Ti, Mestre amado, pedimos à espiritualidade tão querida, que ilumine a nossa querida Tayana, que vai trazer o estudo da tarde de hoje. Que ela possa ser instrumento do bem, trazendo para os nossos corações a calma, o equilíbrio, com as informações que ela conseguiu. E com certeza serão muito importantes para os nossos corações. E a nossa querida Marli, que vem trazer o comentário do livro Fonte Viva. Que ela também seja intuída, que ela receba as bênçãos, né, dos nossos queridos que já estão aqui vibrando por nós. E que assim seja, graças a Deus. Boa tarde. É com muita alegria, né, que a gente consegue, como a Sandra falou, realizar um pouquinho da tarefa que nos cabe, né? E cada tema é um desafio, cada estudo, cada passagem, cada item é um desafio, né? Por vezes a gente recebe uma escala que são 10 itens, às vezes um. Hoje a gente vai falar de um item só, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 25, a melancolia. Mas esse um item, qualquer um de vocês, qualquer pessoa que começar a falar sobre isso, ela tem assunto. Porque todo mundo já passou um pouquinho, né, por essa situação. E o facilitador, a pessoa que foi incumbida, no caso hoje sou eu, de trazer o tema, abordar esse tema, nada mais faz do que pesquisa e compila as informações para tentar passar alguma coisa pertinente em 1 hora. Porque é muita coisa, gente, é muita coisa. Então, o item, ele está todo nessa paginazinha, na parte de trás. Eu vou ler o primeiro parágrafo e depois a gente vai falando um pouco dos poucos tópicos que eu consegui, porque é muita coisa mesmo. Impressionante como tem coisa, né? Então começa assim, ó. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando às felicidades e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-se a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Por vezes, né, eu já até fiz essa avaliação pessoal. Ou eu começo definindo o termo, ou eu começo trazendo alguma explicação sobre o termo. De novo, não tem como, não tem um norte. Todas as fontes, tudo que começar, vai ficar pouco. Porque a melancolia, a gente pode começar, então, vamos começar pensando na humanidade em si, na nossa era atual. A melancolia, ela é considerada a pandemia do século. É o mal do século. Esse livro aqui, ó, publicado pelo Clarim, a editora lá do nosso querido Caio Barchuta, né? Ele fala sobre a depressão. Joana de Ângeles traz isso na sua obra abundantemente. Então é um tema de preocupação muito grande para o espírita em particular, porque a gente consegue separar o que está no corpo e o que não está no corpo. Mas muitas vezes o que não está no corpo reflete no corpo. Então vira uma coisa que às vezes a pessoa não sabe o que começou, onde começou o quê. Mas a gente sabe que a gente tem mecanismos, artifícios, instrumentos para se nortear e tentar pausar isso e corrigir isso. Então, por ser uma pandemia, por ser uma questão da Organização Mundial de Saúde, né, ou ser uma coisa que mostra a incapacitação de milhões de pessoas no nosso mundo, independente de idade, de gênero, de raça, de posição social, eu achei ele é filósofo, ele é
escritor, é o Philippe Pondé. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Se jogar Pondé lá, não é um nome muito comum, né? Já vai aparecer o rosto dele e as falas dele. E olha que interessante que ele falou sobre isso, porque a psicologia ela traz muito isso, né? Ela vem buscando o âmago dessas coisas, porque normalmente é do que a maior parte das pessoas se queixa. Dá outros nomes, né? Que não melancolia. Melancolia, ela está além da tristeza, ela está além daquela insatisfaçãozinha, ela está além daquele calinho, né? É mais do que isso. Ainda não é a depressão, mas não é uma coisa tão boba assim. E o Pondé, ele, obviamente que eu não vou conseguir reproduzir a fala literal dele, né? Mas a entrevistadora pergunta para ele assim: então quer dizer que quanto mais conhecimento, mais infeliz é a pessoa? Mais melancólica é a pessoa? E aí ele gosta de frisar bem: a gente não deve nunca ser tão rigoroso e tão radical. Ponto A, logo tem o ponto B. Não é uma obrigação. Quanto mais inteligente, mais melancólico. O que acontece é que quanto mais informação a gente tem, mais rachaduras a gente consegue visualizar. Mais coisas a gente consegue perceber, se sensibilizar, consegue captar. E aí pode morar o perigo das insatisfações. Quando a gente vai se aprofundando mais em outros autores, a gente vê que são 3 itens: desânimo, vazio e falta de fé. Esse desânimo mais vinculado à ociosidade. E não é só a ociosidade de você falar assim: ai gente, estou exausto hoje, eu quero ficar na cama. Não é essa ociosidade, é realmente a falta de propósito. E são muitas as etapas da vida que as pessoas podem ter uma falta de propósito. Um jovem, ele vai fazer uma prova e não consegue passar. Pode ser que seja um momento para ele de um divisor e ele entre num momento de estagnação, de dúvidas, de confusão, e dali para frente as coisas começam a ter outra coisa, né? Outro modo de ver, né? É até muito interessante, porque normalmente quando a pessoa está bem, ela fala assim: nossa, a vida está tão colorida. E quando ela não está bem, ela fala: está tudo tão preto e branco, tão cinza, tão nublado. Essas analogias, elas são interessantíssimas, porque às vezes a pessoa está sorrindo, mas está falando outra coisa com os olhos, com o corpo, com as expressões, com esses jargões. Então, se a gente quer bem, se a gente está no núcleo, né, seja qual for, que é na parte de baixo ele vai falar, né, os núcleos. É interessante que a gente possa ter esse olhar, essa visão com o nosso próximo, de cuidado, de atenção. Porque se a gente só ficar ali, cobrando, puxando, claro, tem horas que a gente tem que fazer isso. Mas o tempo inteiro a gente pode ser um facilitador para que se instale uma situação na cabeça daquela pessoa, nos sentimentos daquela pessoa, que ela não vai ver saída. Mas não é para ninguém ficar, é só para a gente refletir, tá, gente? Porque cada um sabe onde é que está a questão no seu âmbito de vida, né? E aí eu também estava vendo um outro estudo do Arthur Valladares, ele deu uma analogia, cara, é impressionante como que pode tanta coisa simples fazer tanto sentido, né? Ser tão preciso. Ele falou sobre os balões. Como é que a gente consegue visualizar uma pessoa melancólica? A gente vai pensar num balão. O balão está cheio. Então, se a gente olhar para o balão, ele está repleto. Mas se a gente furar, a gente vê que não tinha nada ali dentro. Então, é uma capa externa, um visual externo, um cenário que se monta, só que ali dentro está vazio. Não tem preenchimento, não tem conteúdo. Isso é a melancolia. A pessoa, ela, às vezes, precisa, pelo trabalho, pela vida diária, pelas demandas do seu dia a dia, ela precisa estar ali, inteira, mostrando uma imagem. Mas se a gente olhar mesmo, ela não está completa, ela não está cheia, ela não está com alguma coisa ali dentro dela que vai fazer com que ela viva uma vida em satisfação. Porque sem dor não é. Hoje a gente não está aqui para falar de dores físicas, dificuldades da vida, percalços, provas, nada disso. É uma coisa interna.
São sentimentos, são modificações nossas do nosso comportamento, né? Que às vezes o comportamento em si, a gente pode não associar sentimentos, a gente pode associar coisas mecânicas, mas por trás dos comportamentos tem os sentimentos. Nós não somos máquina, a gente não funciona de forma depois de uma corda. Até as nossas atitudes, por vezes impensadas, são movidas por sentimentos, mesmo que primitivos. Então a gente precisa estudar isso na gente, né? E aí, seguindo, ele fala mais assim, olha no capítulo. Crede-me, resisti com energias a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas do espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Aí, o buraco é mais embaixo. Nessa etapa, ele já está dando um aviso para quando a pessoa cai mais um pouquinho, né? Passou um pouquinho da melancolia, passou do desânimo, passou da desilusão, passou da etapa da falta da fé e ela já se vê sem recursos. Nada por acaso, né? E essa semana eu estudei duas vezes para esse tema. Então, quando você perde tudo e ele chega ao ponto de dizer que um anjo da libertação vai vir para ajudar a romper os entraves que estão te prendendo no corpo, é porque a pessoa já está pensando em uma coisa mais radical. A analogia que eu usei com os meninos foi o seguinte: a gente tem mania de falar que a gente está numa vida, não é isso? Eu estou vivendo agora. Mas na verdade eu não estou vivendo, eu estou reencarnando, porque a vida é uma só. Estou numa fase da minha vida, na fase hoje, Tayana, que eu chamo de vida, mas a vida não acaba. Se eu, por algum motivo, achar que parando essa fase, eu mesma, por minha conta, deixando de estar nessa vida hoje, eu vou acabar com os meus problemas, acabar com as minhas dificuldades, acabar com as minhas provas, é um ledo engano. Isso não acaba. Porque se há uma razão para eu estar passando por isso, e não está agora, está anteriormente. Mas muitas das vezes eles informam a gente, está agora. Então essa reflexão é muito importante da gente fazer, porque quando a gente está num momento de melancolia, de tristeza muito severa, a gente tende a colocar no externo as causas dessa dor, dessa dificuldade. E se a gente for bem crítico, ou um pouco crítico, racional, honesto com a gente mesmo, a gente tem que se perguntar: quanto dessa dor eu fui causador? Eu fui causadora? Quanto dessa dor eu poderia ter evitado? Quanto? Então, é uma reflexão muito importante, porque não é eu estou abandonado, estou solitário. A gente se sente assim. A gente se sente sem chão, sem rumo, sem expectativas. A gente olha para frente e não vê solução. Mas é como se fosse um labirinto. Tem a saída, você sabe que tem. Só que ali dentro você não consegue visualizar. Então, quanto mais racional, quanto mais, não é calculista frio, mas quanto mais racional mesmo, usando a doutrina como a nossa base, né? Quanto mais a gente conseguir isso, mais a gente vai ter... Não, por esse caminho eu já fui, não é. Por esse caminho eu já fui, não é. Por esse, não é. Tem aquele ali. Vamos tentar aquele ali. Então, se a gente observar direitinho o nosso dia a dia, situações recorrentes, né? O que nos aflige, a gente vai visualizar. O fardo ainda é pequeno. Porque se a gente for brincar, como eu brinquei com eles, né, de fase de jogo, você está numa fase do jogo, você quer passar para outra fase, a outra fase é mais difícil, mas você não quer tanto passar para outra fase? Se você não aprender nada com
Como é que você vai ter recursos para evoluir, passar para aquela outra e conseguir vencer essa outra? Então são esses obstáculos agora, são essas complicações, essas dificuldades, essas dores que vão proporcionar esses recursos, esses fortalecimentos, né? Lá com eles eu usei armadura, né? O que vai te dar condições de você olhar e falar assim, não, eu acho que eu consigo sim, eu posso tentar. Mas se a gente pensar, não, essa fase é muito difícil, você vai desistir dela ou não vai tentar passar por ela. E aí, vamos lá, não consegui passar a fase. Foi de todo inútil? Não, nada é inútil. Algum conteúdozinho, algum aprendizadozinho você vai tirar. E é essa a finalidade da dor. A finalidade da dor é essa, é ensinar. Quando a gente aprende, a tendência é não precisar passar de novo. Porque muita gente fica assim, mas Jesus sofreu, Jesus foi traído, Jesus, um monte de coisa que os seres humanos passam, né? Gente, para exemplificar, para mostrar, não por necessidade dele, necessidade nossa. Então, se um belo dia a gente vai chegar, né? Então, quando? Vamos lá. No belo dia que a gente chegar no patamar de pessoas nesse ponto, pode ser que a gente precise exemplificar para alguém. E aí a gente vai passar novamente pelas dificuldades das fases da encarnação. Mas não como agora. Mas esse modo de encarar, né, de olhar para Jesus, como a gente sempre faz, dessa vez me soou com tranquilidade. Porque, pensa bem, se ele estava numa posição e não precisava retroceder ou estar novamente nessa situação e se colocou nessa situação, é possível, né? É possível. Então, se faltar todas as forças, se a gente desanimar de tudo, eleva o pensamento para Jesus. É recorrente, todo mundo fala isso aqui. Mas olha bem, passou por 2025 anos atrás, sem chuveiro elétrico, sem televisão, sem internet, sem carro, sem micro-ondas, um perrengue. E olha só, até hoje a gente está debatendo, e às vezes até batendo cabeça, com os ensinamentos claros que ele deixou para a gente, né? Mas a gente, por vezes, a gente fica nessa rebeldia. É uma rebeldia que, a hora que a gente torce o braço e para, reflete, respira, aí aparece alguma coisa. Mas se achar que está acima de tudo, a chance de fracassar naquela situação é grande. Porque ninguém está imune. Não existe uma armadura de proteção contra as decepções. Até o próprio nome diz, né? A gente se decepciona, mas é a gente que se decepciona. O outro não tem esse poder. Porque a gente deposita na vida, no mundo, no trabalho, no marido, no filho, expectativas nossas. Eu quero que o outro, eu quero que meu filho faça, aconteça, tenha doutorado, pós-doutorado. Vai lá você e faz seu doutorado, seu pós-doutorado, porque ele pode não querer fazer nada disso. É claro que por trás disso tem o bem, você quer o bem, você quer o melhor. Só que determinar o melhor a gente não tem condições, porque a gente não sabe qual é o planejamento daquele sujeito. E aí eu vou sofrer. Não está saindo como eu quero. A minha vida eu queria aos 40 anos estar viajando, estar fazendo, acontecendo. Não estou. Vou ficar na cama? Da mesma maneira eu não vou estar viajando, né? Eu tenho que me colocar em ação com alguma outra finalidade que me preencha, que me dê motivos para eu ver como a vida é colorida, como faz sentido. Se a gente entende que a reencarnação é um método de crescimento, de melhoria, a gente precisa visualizar. Eu vi várias músicas também falando sobre isso, né? E rir demais também é desespero, né? Tá lá na música. Rir demais também é desespero, não é isso? Não é a gente viver igual um coringa, rindo de tudo, achando graça de tudo. Não, é ponderação. Como o filósofo falou,
nem de A para B, nem de B para A. Tem um monte de coisa aqui no meio. A professora de matemática não me deixa mentir, né? Entre 1 e 2 tem um monte de número. Tem um monte de coisa nesse meio do caminho. Agora a gente tem que achar o nosso meio do caminho. Eu não posso dizer para você o que é o correto, o que é o melhor, como a sua vida vai ficar maravilhosa. Não tem como eu saber o que te faz feliz. Tem uma certa época da nossa vida que a gente realmente já tem uma noçãozinha assim, né? Mas como lá no início eu tinha até ressaltado, acho que eu pulei. Eu falei só do adolescente, mas muitas coisas podem tirar a pessoa do seu prumo, né? Perder o emprego, né? A dissolução de um lar, a maioridade, né? A melhor idade, porque às vezes a pessoa não se vê com alguma coisa, se acha desnecessário. E aí perde um pouco, e agora? Mas esse e agora tem muita coisa, gente, nesse meio do caminho, é muita coisa. E a gente pode buscar conforto aqui, ó, alento, nisso tudo que eles estão explicando pra gente. Vou ler mais um pouquinho. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo... Não, isso que eu falei, né? Não, é aqui mesmo. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes de desempenhar uma missão, de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Era nesse ponto que eu ia chegar. Não tanto agora, né? Porque as mulheres estão em todos os setores ao mesmo tempo, o que também deveria ser bem ponderado, porque ninguém tem superpoderes e às vezes essa cobrança de não estar fazendo 200% todo dia está colocando um monte de gente aí, né, num estado de paranoia. Então, antigamente é porque era só dona de casa e hoje é porque está tendo que executar todas as tarefas e mais algumas, né? Gente, equilíbrio, gente. Equilíbrio. Quem está ao nosso redor dá várias dicas pra gente. Ontem eu recebi uma. Era uma brincadeira, quais são as suas qualidades e seus defeitos? Aí, você é chata. Eu falei, isso aí, mas é o trabalho de toda mãe. Então, se você está me dando um feedback positivo, gostei, você é chata, tá bom. Aí eu falei, aí, tô impaciente. Ele, tá mesmo, tem que parar, hein? Eu falei, caramba. Porque antigamente era estafa, era um monte de nome, né, bonitinho para as coisas que aconteciam com o corpo. E normalmente aconteciam com os homens. Devido às contas, às preocupações, a tendência a querer acumular, né, ao recurso, a prover para sua família e tal. E hoje não, hoje todo mundo está nisso. Todo mundo está passando por isso. Então, gente, dá o passo conforme a perna, né? Executar bem a tarefa. Claro, às vezes cai no nosso colo a tarefa, a gente tem que desempenhar, mas sempre com aquele pensamento de que a gente não está sozinho. Elevando o nosso pensamento, o nosso mentor, pelo menos, né? É alguém que está do nosso lado o tempo inteiro, está vendo a nossa luta, está vendo a nossa dificuldade. Né? Melhor que ele, ninguém para chegar junto e calma. E a gente recebe essas orientações, dormindo, ou né, se colocando em prece, ou às vezes passando e vendo uma paisagem, né? Dá uma calma, tranquiliza, calma. Isso vai passar, né? Aquela máxima lá do Chico, mas vai passar. Bom ou ruim, vai passar, não tem muito para onde a gente correr. Deixa eu só olhar aqui uma coisa. Aí eu pergunto a vocês, uma coisa interessante também que eu vi um estudioso falando. Nem é para falar alto não, mas vocês vão responder a mesma coisa, aposto que eu respondi. Qual é a maior dor do mundo? Eu vou responder alto porque tem gente vendo no YouTube, né? É a minha. A minha maior dor do mundo. Porque como é que eu vou saber qual é a sua? Não tem como eu saber qual é a sua. Não tem como eu medir. E eu achei interessante fazer essa pergunta porque às vezes a gente fala assim, né? Fala pro outro assim, que bobeira isso. Que frescura. Eu já passei por tantas outras coisas mais graves. E olha aqui, eu tô bem, ó. Mas como é que a outra pessoa encarou aquela situação? Qual é a dor daquela pessoa? Né? Então, se eu hoje respondo que a maior dor do mundo é a minha, como é que eu vou dizer que o outro está de bobeira? Está com menos valia ou está dizendo que exagerando? Não pode, gente. Não pode. Principalmente se a gente recebeu esses conhecimentos aqui do ser imortal.
Aquela dor pode ser muito antiga mesmo, pode ser recorrente, pode ser uma dor muito difícil, uma fase muito difícil que não é dessa vida, né? Dessa encarnação. Pode ser uma coisa que ela está lutando há muito tempo para superar e está quase. Só precisa de apoio. E essa palavra é outra palavra muito importante. O apoio. O apoio ele pode estar em palavras escritas, palavras ditas, em gestos, em silêncio. Esse apoio, ele tem vários recursos na sociedade hoje em dia, que é até um núcleo de um telefone. Mas a pessoa não sabe o que vai fazer, ela liga para esse lugar e alguém fica com ela na linha. Só isso. E previne que ela tome essa decisão que eles dizem que a gente tem que aguardar o anjo para nos ajudar. Então, é uma preocupação muito grande de todas as religiões, de muitos núcleos da sociedade, né? E isso a gente precisa colocar em prática. Colocar na prática, no nosso dia a dia. Em todos os setores, porque não é só aquela pessoa menos provida de recursos financeiros que está sofrendo. A gente vê, e eles ressaltam aqui, que às vezes a saciedade, o excesso, também é um grande alimentador de dores, de melancolia. A gente cansa de ver relatos de artistas, pessoas com muito recurso, que entram no mundo das drogas, que se perdem, acontecem coisas graves, que elas tiram a própria vida e as pessoas ficam, como assim? Porque aos olhos da maioria tem tudo. Tem juventude, tem dinheiro, tem possibilidades, tem sucesso, tem fama, mas isso não preencheu, isso não preenche. Isso é rápido, isso é passageiro, isso é uma coisa que está agora aqui, daqui a pouco já quer mais outra coisa, nunca está satisfeito. Porque não são bens duradouros, né? Como ele explica pra gente aqui. Não tem satisfação nisso, é verdadeira, não forma bases, não forma memórias, não dá ânimo, não faz a pessoa ficar a semana inteira pensando, poxa, sábado vai ser um dia muito importante, porque eu vou lá ver os meninos e vou estar com todo mundo. Isso faz você se mexer. Esse é o movimento da vida, é um movimento de crescimento, de preenchimento. Muito interessante a gente ver com esses olhos que a dor maior, já que eu disse que é a minha, o outro também vai dizer, né, que é a dele. E por vezes a gente não sabe sequer lidar com a dor do outro. É só ouvido de ouvir mesmo. É só ouvido de ouvir, porque é muito grande. E se a gente tem essa percepção, encarem como aprendizado também. Porque muitas situações que chegam para nós, a gente não faz a menor ideia de como aquela pessoa está suportando isso, não deixa de ser uma forma teórica da gente conseguir estar num problema sem viver esse problema. A gente não está vivendo agora. E se aquilo te doeu, se aquilo te sensibilizou, incorpora isso para que futuramente, né, se bater novamente a sua porta, você possa ser melhor ainda do que você foi na ocasião que chegou primeiramente. Então, sem fé, né, os incômodos da vida, as pequenas coisas vão crescendo, as atribulações da vida, né, vão se somando, né? Às vezes era uma pedrinha no meu caminho e vira uma coisa intransponível. Teve um encontro aqui na casa que eles colocaram um slide ali que eu achei muito interessante. Era uma pedra no meio do caminho, mas uma pedra enorme, não dava para passar. E às vezes assim a gente vê as coisas, né? A gente não vê como uma pedrinha no sapato, ela incomoda. Ela incomoda. Você não queria estar nem com ela ali, mas você consegue fazer as coisas. Reclamando que seja, doendo, sangrando às vezes, mas você faz. E com a pedra lá no meio do caminho? Com a pedra lá no meio do caminho você não vai passar. Você vai ter que desenvolver ou colocar para funcionar a cachola, né? A inteligência. E foi para isso que a gente já progrediu do animal para o homem, não. Para usar a inteligência. E a pedra no caminho nunca é um prato gostoso de alguma coisa, é sempre um problemão. Vai ser sempre uma adversidade.
E se essa adversidade ela te causa sofrimento, bem, você conseguiu raciocinar que aquela pedra é um problemão, uma adversidade para você. Mas se ela te causar, além de sofrimento, dor, isso pode te parar. E te parando, é aí que começa essa bola de neve. Porque as coisas começam a ficar maiores. E elas ficando maiores, nessas obras de Joana de Anjos, é que é interessante a gente ver. Às vezes a gente começa a criar coisa também. A pedra não era tão grande assim. Você fazendo um esforço, que também nos evangelhos dizem que é até menor do que a gente possa imaginar, né? Se a gente tivesse boa vontade, fizesse um esforcinho, a gente passaria. Mas se a gente começa a criar coisa na nossa cabeça, a coisa vai ficando, parece um monstro. A gente regride para um estágio infantilizado da coisa. A gente volta lá para aquele momento que a gente olha para debaixo da cama e vê um monstro. Olha para um armário e vê um monstro. Olha para o celular e não consegue atender. Coisas externas mandam em você. Coisas externas te dominam. Que se você parar para pensar, você vai falar, pô, mas por que eu não quero? Eu estou com medo de atender o telefone. Eu não quero receber uma notícia ruim. Bota no papel, se for necessário. Por que eu não quero atender o telefone? Porque eu estou passando por momentos difíceis. E se eu abrir o telefone, pode ser que seja uma mensagem que eu não quero ver. Já sei. Mas quando ele toca, o meu coração já disparou. Meu corpo já sentiu. Então é esse autocontrole, é esse quem está mandando em quem? Eu ser que raciocino, ser que penso, também sinto, mas penso, ou o que está ao meu redor, formando uma coisa muito maior. Tem uma colega de estudo que fala uma coisa muito interessante. Ela fala que faz os fantasminhas na cabeça dela, tem hora que botam ela ao doido. Ela não está se referindo à mediunidade, ela está se referindo ao consciente, o inconsciente e as coisas que a gente sente o tempo inteiro. Essas vozes que falam com a gente dentro da nossa cabeça o tempo inteiro, independente de mediunidade. Porque a gente conversa com a gente mesmo, né? Devo ou não devo falar? Devo ou não devo agir? Devo ou não devo comprar? Devo ou não... Né? Não é? A gente não fica o tempo inteiro. Ai, hoje não. Ai, vou deixar para amanhã. Mas se eu fizer amanhã... Não é? A gente fica num debate constante. Então, são essas questões que a gente precisa visualizar quando elas começam a tomar conta dos nossos sentimentos a ponto de afetar a nossa saúde. Porque quando elas começam a afetar a nossa saúde, as coisas começam a refletir no nosso corpo, fica mais difícil. Por vezes é necessário o uso de medicações que causam efeitos colaterais, que causam outras dificuldades, e aí você precisa depois de um outro tratamento, e aí uma outra situação. Aí nesse dia você não pode ir no trabalho, nesse dia você perde uma comemoração de um ente querido, você perde um trabalho no seu trabalho voluntário. Você começa a ver que as coisas elas comandam o seu dia a dia, e não você comanda o seu dia a dia. Se for necessário, é necessário. Não é essa a questão, não. Mas que essa dor, ela possa ser sentida, porque tudo no começo é mais fácil de resolver. Tudo no começo é mais fácil. E sentida e pensada. Esse é o grande quedo de hoje, né? Sentida e pensada. Porque a melancolia, ela já está além, como eu falei lá no início, desse quezinho da tristeza. Tristeza a gente sente, a gente liga a televisão, a gente já está triste, né? Bastou ligar no jornal. A gente fica triste porque a gente sabe que nós temos que ter sentimentos cristãos e a gente vê que num local muito próximo ao nosso, as pessoas estão convivendo com tiro. Não que a gente não esteja com uma insegurança relativa generalizada, né? Mas tem pessoas passando por mais dificuldades que a gente. Então a gente olha para isso tudo e tem que fazer uma prece, pedir a Deus, e a gente se sensibiliza. Isso é tristeza, né? Passou dali, é outra fase. E a gente tem que aprender a superar, para não ser tomada. Só um instantinho que eu botei uma letra gigante para eu enxergar, só que o negócio demora para descer.
Peraí, isso aqui, ó, eu vou ler na íntegra para vocês, porque muitos deles falaram sobre essa passagem, que é a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Eles falam, quase todos os estudiosos que eu peguei compilado falaram, capítulo 7, 9 e 10. Eu não vou ler na íntegra, né, que é grande, mas ele explica o seguinte. Paulo, nessa epístola, explica que existem duas tristezas. Uma tristeza que vem de Deus e uma tristeza dos homens. Na primeira leitura, me causou estranheza, uma tristeza vinda de Deus. Mas raciocinando, é o seguinte: Deus coloca na nossa vida adversidades para a gente treinar a nossa inteligência. Treinando a nossa inteligência, a gente vai buscar superar isso e progredir. São essas tristezas temporárias. Então, essa tristeza que vem de Deus, ela é uma tristeza para o progresso. É uma tristeza que vai te fazer se mexer, te incomoda. Essa é a palavra-chave. É uma tristeza para incomodar. Ninguém quer ficar triste? Quem quer ficar triste? Ninguém tá em um estado de conforto e de tranquilidade triste. Então, você recebeu alguma coisa, aquilo te incomodou. Aquilo faz você buscar uma solução. Essa é a tristeza que vem de Deus. Isso aí eu que resumi, tá? Lá na epístola ele fala bonito, com palavras bem bonitas e difíceis até. E a dos homens? É a nossa. É essa que a gente vai alimentando, essa tristeza que a gente vai dando muito valor a ela, vai dando um corpo que ela não precisa ter e ela vai nos causar problemas. Adoecimentos, agressividade, brigas, separações. E essa tristeza não é a que a gente tem que valorizar, não é a que a gente tem que aprender. Então são duas. Uma que traz esse arrependimento, porque, como a gente também já viu nos estudos, muitas das causas nós demos um pouquinho de motivo para estar acontecendo assim. Então, pode nos causar arrependimento, né? Esse movimento interno de tem alguma coisa errada, tenho que corrigir. Esse aí, essa é a dor. Esse é o ponto da dor. Doeu aí, até ali você tem proveito, dor proveitosa. Agora, quando você passa a você deixar ela se desenvolver, tem até uma outra máxima que fala que os sentimentos, eles são alimentados e o que cresce é o que a gente mais dá comida. Se eu der muita para esse, é esse que vai ficar enorme e aí os outros vão ficando de lado. Então a gente alimenta o que a gente quer e também o que a gente precisa. Também o que a gente precisa. E isso é interessante refletir, porque nessas questões emocionais e sentimentais, às vezes a pessoa já caiu nesse estágio mais profundo da depressão. Chegada nesse estágio mais profundo, até essa capa é muito interessante, olha só essa capa. Olha quantas pessoas numa capa, né? Quantas pessoas dentro da cabeça dessa pessoa, quantos dela estão ali dentro, né? Quantos de nós? É um conflito constante. Então caiu já nesse poço da depressão, a pessoa está lá. A gente, olhando de fora, a gente vê, olha, passa por ali, faz tal coisa, toma sol. Eu li um artigo que diz que se tomar sol, a pessoa não quer mais ouvir isso. A pessoa não quer ouvir isso. A pessoa ela não acha que você vai ter a solução para aquilo ali. Quem é você? Como que você sabe? São essas perguntas que ela está se fazendo. Às vezes por educação não verbaliza, mas está se fazendo. Então, às vezes são coisas pequenas, começo homeopático mesmo, né? De tentativas de proporcionar pequenos momentos de alegria, pequenas demonstrações de carinho, de mais-valia, né? De estímulo dessas pessoas que a autoestima vai embora, né? O mundo fica realmente cinza. Então, é nesse momento que a gente... E às vezes nem dá pra gente levar doutrina já de cara, a pessoa... acha que a gente virou fanático, né? Não quer. Então, o primeiro acesso, a primeira brechinha, ela é muito difícil.
Às vezes é aí que vem a necessidade do tratamento mesmo, né, médico, material que a gente tem. E, claro, muita prece por trás, né, que é o outro tratamento que vai sustentar. Às vezes acorda diferente, fala alguma coisa que você viu, deu uma oportunidade, aí vai lá. E isso a gente está pensando no próximo, mas para a gente mesmo. A gente às vezes está muito mal, aí acontece uma coisinha só. Eu vi um estudo de uma neurocientista também que fala que o cérebro da gente é burro. Então, tu tá lá, malzão, muito mal hoje, você não quer nem papo com ninguém. Até comercial de margarina você tá chorando. O que você vai fazer? Você vai pra frente do espelho, diz ela, né? Você vai pra frente do espelho e começa a fazer assim. Porque o ato físico de você simular um sorriso, seu cérebro entende que você está sorrindo. E não é 1, 2, 3, você vai ter que fazer, é um exercício. Você faz exercício, uma hora você vai ver, ué, não tá tão ruim assim, peraí, acho que eu vou tomar banho, vou levantar, fazer alguma coisinha. Ela diz isso, que o cérebro da gente é burro. Então, se a gente está muito triste no trabalho, a gente fica com a posição de liderança. Fica assim. Então, você vai estimulando, mesmo que no seu sentimento você não esteja sentindo exatamente aquilo, o seu corpo a produzir as endorfinas, as coisas que ele precisa produzir para melhorar o ânimo. Mas isso é um estudo dela lá, tá, gente? Eu não me aprofundei muito para ver isso, não. E falando dessa epístola de Paulo, o Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele vem esmiuçar essa passagem de Paulo para a gente. E aí ele explica para a gente que a dor, ela é um problema que a gente pode solucionar segundo Deus e segundo os homens. E quem está certo? Quem que é perfeito? Quem que é soberanamente bom e justo? Nenhuma dúvida para a gente, né? Se a gente pode solucionar esse problema de duas maneiras, eu quero escolher a certa. Eu vou escolher a certa. Pode ser muito difícil para mim hoje imaginar fazer tudo como Jesus faria. Ai, como Jesus faria, está lá longe. Mas, gente, o certo e o errado já está na nossa consciência. Então, se eu não tenho condições de fazer a perfeição, que é o exemplo de Jesus, eu tenho de fazer o certo de acordo com a minha consciência. Os padrões e parâmetros que eu já aprendi, já ouvi, já sei para onde eu tenho que seguir. Por vezes isso vai ser meio contrário, porque eu estou contrariada, hoje eu estou contrariada. Eu acho que está tudo errado. Eu queria mesmo era tocar fogo no parquinho, eu queria hoje fazer tudo mudar, porque não está do meu jeito. Só que se eu já vi que o meu jeito não está me dando sossego e paz, tem alguma coisa errada. Minha consciência está falando comigo. Se eu estivesse em paz, eram dois problemas. Ou eu era uma sociopata, ou eu tinha um problema também severo de moralidade, ou eu poderia estar até certa. Mas só eu. Já liga também um alertazinho, né? Nem sempre, a maior parte das vezes não é a gente só a gente, tá certo? Então depois dessa reflexão toda, será que eu refazendo aquela pergunta, qual é a maior dor do mundo? Eu ainda vou dizer a minha? Sabendo que a gente tem campanha do cobertor, campanha do leite, morador de rua, das mães, tanta gente em momentos super difíceis, em fases super difíceis das suas vidas. Tanta gente aí fora passando por guerra de fato, igual ontem ela comentou sobre isso aqui. Guerras de fato. Você não sabe se tua casa vai estar inteira, se tua família vai estar lá. Ele fala aqui, você acha que é pouco seu trabalho, só doméstico, só com a sua família? Você acha pouco? Está se sentindo desvalorizado? Quantas e quantas crianças estão no abrigo, esperando uma família? Ela só quer isso, uma família. E a gente desperdiçando, né, em casa, jogando comida fora, fazendo um monte de coisa que passa desapercebido. Mas quando a gente entra numa instituição séria, quando a gente entra num local que o trabalho é sério, que a gente vê várias vertentes se desenvolvendo, que a gente vê como a gente, graças a Deus, tem a posse do necessário. São esses 3 pilares:
fé no futuro, posto necessário e consciência tranquila. Aposto necessário que muitas vezes leva muitas pessoas a essa sensação de insatisfação, tristeza, dor. O que é necessário? Necessário para a maior parte das pessoas é o supérfluo, na verdade, não é o necessário. E quando falta o necessário, que por vezes acontece, né? Por mais estabilizada que a pessoa seja, por mais certinha, vem reveses na vida, justamente para te testar. Nessa hora é que a gente precisa ter as bases sólidas. Houve uma situação muito próxima a mim, do rapaz, um homem adulto, mas não era idoso. Ele tinha um emprego de muito tempo, ganhava um super salário, tinha uma vida regrada. Era um homem honesto, mas ele perdeu o emprego. E a cabeça não aguentou. E ele tentou antecipar essa saída do jogo. Olha só quantas pessoas, a mãe, o pai, a esposa, o filho, as irmãs, os vizinhos, todo mundo imbuído na tentativa de auxiliar, colaborar, porque é isso que a gente tem que fazer, esse é o dever cristão, que nos cabe e que a gente tem possibilidade de fazer, colaborar para tentar minimizar a dor do outro e não simplesmente dizer, pô cara, se a essa altura do campeonato você não já tem tua poupança, você não já tem seus recursos, para que essa bobeira? Como é que eu vou saber o que se passa, essa aprovação que ele passou? Olha, vejam bem, também já tive essa reflexão comigo lá em casa. Se certas coisas acontecem comigo hoje, que já estudei um pouquinho, que já passei certas etapas na minha vida, certas dificuldades, e eu fraquejo. Você imagina se eu tivesse 20 anos de idade, achando que sei tudo sem saber nada, sem nenhuma bagagem para me ajudar, passa uma ventania, você vai. E aí a gente aponta o dedo. Eu me peguei pensando sobre isso com as jovens aqui, os jovens, as jovens, né? Mais as meninas. A gente tenta passar um pouco de o que a gente entende como bem para elas, porque pensa no bem realmente delas, mas aí elas saem daqui. E aí é uma enxurrada de situações extremamente complexas. E no outro sábado elas chegam com uma demanda, uma coisa densa, com 13, 12 anos de idade. Então nunca na minha vida ia imaginar ter condições de passar tão bem como elas estão passando por essa fase. Como apontar dedos? O que ela não está sentindo? E eles se abrem, tá? Eles se abrem bastante sobre as dores, as dificuldades. Eu não ia ter coragem de falar. Na minha geração, se a gente abrisse boca para falar alguma coisa, para de bobeira, fica quieto. Homem não chora. Coisas desse tipo, né? Tá reclamando do quê? Você tem tudo. São reflexões que hoje o nosso século XXI já permite que a gente faça. Que a gente saia dessa... A gente tem que acompanhar o nosso tempo, gente. A gente tem que acompanhar. E isso aqui, 1800 e pouco, isso é hoje. Isso é hoje. Melancolia é hoje. E eles não dão nome. Ou dão, né, depressão, fases da depressão, e dão nome, arrumam coisas para a pessoa um CID lá, para mim é CID, né? É o código da doença. Eles arrumam um CID para você parar de falar, parar de encher o saco. E a coisa é tão complexa, a dor é uma coisa tão complexa. Mas uma coisa nesses estudos todos eu observei eles falando, essa questão do propósito, de você não estar vazio. Isso é uma saída e tanto, é uma saída enorme. Se for no estudo de uma doutrina, uma religião, ótimo. Se for fazendo bem para o outro, maravilha. Mas gente, se for fazendo uma horta, se for fazendo crochê, acha o seu, porque se preencher de alguma coisa saudável é a maneira mais eficiente de você pelo menos começar, né? Respira, sai dali, vê alguma coisa, vê com outros olhos, né? E a coisa vai progredindo para o bem,
Que a ideia é essa, né? É progredir para o bem. Peraí, que a letra ficou gigante. Então, já tá, faltam 5. A melancolia infrutífera é igual a qualquer outro mal. E a gente precisa ter isso em mente. A gente recebe essa informação também na codificação. Tudo que é infrutífero, que é ruim, cansa. É igual a qualquer outro mal. Cansou, não quero mais. Isso não pode ser sinônimo de desistência. Cansou, não quero mais, é a dor de Deus, é o alerta da mudança. Tá errado isso aqui. Tem que olhar para outro lado, tem que olhar para outra direção. Então nunca pode ser desistência. Essa palavra não existe. Cansaço existe. O cansaço existe. Cansou, se esgotou, chorou tudo que tinha para chorar. Levanta, respira e vamos embora. Porque tá aí pra gente conseguir. A ideia, tem até tinha uns adesivos na minha época, né? Família, uma ideia genial de Deus. Mas, gente, é a vida, a ideia genial de Deus. Como é que a gente ia conseguir se a gente não tivesse a oportunidade de estar aqui? Como é que a gente ia melhorar? Como é que eu ia melhorar? Não tinha como. Tem que ter o vizinho chato, o filho bagunceiro, tem que ter. E a fase é hoje você está nessa posição. Amanhã, estou reclamando lá que meu pai está se fazendo de bobo para viver. Na idade que ele está. Eu quero chegar à idade que ele está. Então, se já passei por uma situação que eu estou vendo hoje que as pessoas ao redor estão sinalizando como não sendo uma coisa muito boa, para que eu vou fazer quando eu chegar nessa idade, né? Pega o bom de cada coisa, pega o bom de cada coisa. E a gente vai formando nosso ser imortal. E a gente vai formando as características que nós queremos ter em nós. Mas é esse divisor, tá? Chegou lá naquele ponto que cansou, não é desistir. Dá essa pausa de reflexão, procura ajuda. Ela tá aí, a ajuda ela tá aí, ela nunca vai ser negada. E a forma é como a gente vai achar ajuda, né? Porque às vezes a gente acha que não tem, mas está lá. Prece. Não desanimar a ponto de pensar em desistir. É o desânimo ao ponto da exaustão. Esse aí, se a gente sempre acha que já teve, né? Pode ser que a gente chegue num momento e fale assim, nossa, aquilo ali não era nada. Ainda tem dor mais complicada, né? Pode ser. Acontece, mas a gente já passou por situações complexas que a gente pensou, gente, não tem solução. E não teve. Até não fazendo nada, às vezes é uma solução, né? A gente tem que pensar nisso. Coisas úteis para a nossa vida, coisas importantes. Só para terminar aqui, no livro Confissões de Santo Agostinho, ele trata de confissões que ele faz para Deus. Santo Agostinho conversa com Deus, né? Aí tem uma passagem que ele questiona Deus. Onde que o Senhor estava quando eu te procurava? Aí Deus fala para ele assim, você estava diante de mim e não conseguia me encontrar. E aí, para concluir, é essa visão de Santo Agostinho, que era um ser humano. A gente vai se colocar agora no lugar de Santo Agostinho, hein? Olha o upgrade que eu vou dar para cada um de nós. Nós somos Santo Agostinho hoje. Estamos com um problema. E eu estou conversando com Deus. Eu já sei que eu converso com Deus. Olha também o passo que ele já conversava com Deus. Tem gente que na hora do desespero nem lembra, né? Que Deus está aqui. Mas Santo Agostinho estava conversando. E Deus fala para ele, eu estava na sua frente, mas você não me via. Esse olhar do desespero é cego, é deturpado. Impede a gente de visualizar, às vezes, a saída desse labirinto. Então, a resposta é essa. Eu estava diante de você, eu estava na sua frente, e você não me viu. E muitas vezes a gente fala isso, né? Ai, meu Deus, eu quero ser mais caridoso. Aí bate na tua porta toda hora alguém te pedindo comida e tu fala que não tem. A campanha da roupa passando na sua rua. Aí você fica, caramba. Pô, eu vou ter que parar o que eu tô fazendo para pegar a roupa. Ai, da próxima vez eu pego.
Você fica pedindo formas de melhorar, você fica pedindo formas de progredir, você fica pedindo formas para sair desse problema. E a forma chega. Só que entra de novo aquela questão do personalismo. Eu quero que seja a solução A, mas não é a solução A, é de até aqui. Tem um monte de forma para resolver aqui. Mas eu estou sem perspectivas, presa, absorvida por aquele meu problema. Mas Deus está diante de mim, me dando soluções. Então, gente, pode parecer papo furado, mas chegar em casa numa noite dessas que tem feito de frio pra caramba, para quem não gosta de frio, para quem não suporta frio, e você ter o seu cobertor, a sua roupa para se agasalhar, seu teto. Gente, tem que agradecer. Eu não sei pelo que vocês estão passando. Eu sei as poucas coisas que eu tenho passado, mas essas advertências, o frio, por exemplo, é uma advertência muito grande para mim. Eu paro tudo, assim, tô pensando em um monte de coisa do meu dia a dia, começo a sentir frio, posso me agasalhar. Poxa, obrigada, meu Deus. Obrigada. Então, cada um de vocês sabe o que está diante de vocês. E é simples, mas que faz a gente dar aquela resetada. Não tem? Eu, pelo menos, que não sei mexer com nada, quando o computador para, eu logo desligo, porque se desligar funciona. Mas é isso. Tem uma hora que a gente precisa apertar esse botão nosso de para tudo que você está fazendo. Observa, recomeça. Você tem uma casa, um teto, roupa, mão para trabalhar. Você raciocina. Calma. Você vai conseguir. Vai passar, essa dor vai passar. E por enquanto você já tem isso. Aí quando você começa a botar na ponta do lápis, você tem um monte de coisa. Eu estava me sentindo tão sozinha, não tinha nada. Mas isso que está diante de nós, que é a presença de Deus, essa coisa simples que está diante de nós, que para mim é o frio, de verdade, não estou brincando não, é sério. Para e vê que não está tão ruim assim. Você imagina se você não tivesse casa, não tivesse roupa para se agasalhar, não tivesse nada. O que seria de você? E de mim especificamente. O que seria de mim? Eu não sei. Eu estaria aqui contando história para vocês, porque eu sofro muito com frio. E essa valorização do caminho, ela é uma valorização constante, uma valorização diária das pequenas coisas, nas coisas simples, nas coisas que podem nos preencher verdadeiramente, porque esses são os tesouros. E isso que nós vamos levar como alegria, como formação, como melhora, né? Como constituição, né? Nós estamos nos moldando. E é isso que fica pra gente. Eu tentei, mas não acho que não vou conseguir, porque eu não salvei em casa, dei bobeira. Que era botar um trechinho de uma música aqui para vocês, que não é o trechinho que todo mundo conhece. Vocês já ouviram a música do Gonzaguinha, que fala da vida, né? Que a vida é bonita, bonita, bonita. Mas tem uma parte lá dentro que começa no 1 minuto e 35. Não baixou, gente, desculpa, mas se vocês chegarem em casa e lembrarem, põe na música lá no YouTube, 1 minuto e 35. E ouve 10 segundinhos da música. Então, tem muitas coisinhas que podem nos sensibilizar para a gente dar esse ânimo para a gente mesmo. Que ânimo é de alma, desânimo é desmontar a alma, né? Ânimo, gente, que a vida tá aí. É isso. Muito obrigada, tá? Que Jesus abençoe a nossa querida irmã Tayana, pelo estudo, muito bom. E nós vamos passar para o segundo momento, que são os passes. Para isso, nós vamos ler lá no Fonte Viva, a lição 170, que tem como tema rotulagem. E Emmanuel vem nos falando sobre essa carta
aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais que, em muitas ocasiões, apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre, que, em nome do Evangelho, procuram estender a miséria e a ignorância. Há juramentos por Cristo, através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Há invocações verbais ao Cristo em operações puramente comerciais que são escuros atentados à harmonia da consciência. Meditemos na extensão de nossos deveres morais, no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas, mas isso é muito pouco se lhe não possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Com o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Vamos pedir então aos nossos irmãos médios para se posicionarem, para que a gente possa dar início ao nosso passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome de toda a espiritualidade amiga da casa, do caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o nosso passe. Emmanuel vem nos falando aí, trazendo uma reflexão sobre essa passagem, né? Que está lá em Carta aos Romanos. Rotulagem, aí propriamente dito nesse estudo, significa fingimento. Emmanuel aí tem uma mensagem muito direta para todos nós. Essa carta aos Romanos fala da importância da reforma íntima e tinha o objetivo principal, restabelecer a pureza dos ensinos de Jesus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai. Quando Paulo nos alerta que não devemos nos prender às aparências, não devemos buscar impressionar os outros naquilo que nós acreditamos, porque os rótulos sociais, religiosos, sejam eles de qualquer natureza, nos levam ao destaque, mas também pode se transformar em pedra de tropeço. Aí Kardec nos chama atenção no capítulo 18 do Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos, no item 6, que é uma passagem de Mateus, né? Lá no capítulo 7, versículo 21 a 23. Os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. O que adianta chamá-lo de Senhor se não seguem seus ensinamentos?
Serão cristãos aqueles que o honram com os lábios, mas o coração destila o ódio? Serão seus discípulos aqueles que repetem o tempo todo o seu nome, mas que não se mostram melhores, nem menos egoístas, nem menos orgulhosos? Não conseguem combater o orgulho e a vaidade. Será que basta dizer Senhor, Senhor? Nós não curamos em seu nome, não expulsamos os espíritos inferiores em seu nome? E o Senhor lhes dirá: afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade. Para vós haverá prantos e ranger de dentes. As palavras do Cristo são eternas, porque são verdadeiras. Não constitui na terra a garantia do equilíbrio, da paz e da harmonia no mundo espiritual. Quando retornarmos à pátria espiritual, vão nos perguntar: o que fizeste de bom para o teu semelhante? Para o planeta que te abrigou como morada. E aí eu vou dizer, eu tive casa, dinheiro, fui importante, dei muitas ordens e fui obedecido. Isso não vai acrescentar nada na contabilidade divina. O que vai fazer toda a diferença são os nossos esforços em busca de sermos pessoas melhores, trabalhando nossos sentimentos e fragilidades para melhor prestar atenção em não querer para o meu irmão de caminhada aquilo que não quero para mim. Ser solidário, fraterno com todos à minha volta, sem rotular ninguém. Somos individualidades, trazemos conosco muitas dificuldades a serem trabalhadas, assim como nosso irmão de caminhada. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos, então, fazer a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, amigo, irmão, estamos aqui mais uma vez, querido Mestre, para te agradecer por esses momentos que aqui passamos e obtivemos tantas informações importantes para a nossa caminhada, que vão nos ajudar na nossa caminhada, principalmente com relação à adversidade lá fora, Senhor. Por isso te agradecemos, somos imensamente gratos por esse momento em nossas vidas. Fica conosco, que possamos retornar aos nossos lares, tendo a certeza que fizemos a melhor opção nessa tarde, estando na nossa casa do caminho, que tanto estudo, tantas informações nos oferece para melhor caminharmos. Que seja em seu nome, querido Mestre, que seja em nome da espiritualidade amiga da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sobretudo, que seja em nome de Deus, Pai de amor, misericórdia e bondade, que nós possamos dar por finalizado o nosso estudo do Evangelho da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Antes da gente partir para os nossos lares, tem 2 avisos para a gente dar para vocês. O primeiro acho que todos já sabem, da campanha do cobertor, que tem como título Juntos por um Inverno Mais Quentinho. Como a Tatá falou, a gente tem a nossa casa, nosso cobertor, nossa roupa quentinha. Então, a gente não pode ficar insensível à dor do outro, ao frio, Então, vamos nos movimentar em relação a isso e doar o que a gente puder. A gente não estipula, tem que dar isso, aqui na Casa do Caminho não faz isso. Então, o que mover o nosso coração, a gente faz. E com certeza o nosso coração já está com bastante movimento, Depois de tanta informação que a gente vem recebendo às sextas-feiras, às quintas, aos estudos que a gente participa, tá? E o segundo aviso é sobre a nossa festa junina. É domingo que vem, dia 13 de julho,
Começa às 13 horas e vai até às 17. E a gente conta com vocês, todos, né, e mais pessoas. E a gente pede, da mesma forma, doações, um prato de doce, um prato de salgado, para que a nossa festa fique mais bonita ainda. Tá? Momento da gente se abraçar, da gente conversar, da gente curtir. Os jovens vêm, as crianças vêm. Então,
Uma alegria vê-los participando, tá?